Olá, meu nome é Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu trouxe uma mãe que eu conheci há pouco tempo. Ela fez a minha maquiagem, né, me produziu para a minha campanha de fotos, né, de posicionamento de marca. E nesse meio tempo, ela me contou a história dela. Eu me encantei com a história de resiliência, de superação. Eu falei, eu tenho que trazer ela aqui no podcast para contar a história dela para outras mães. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Ana. Depois da gente tirar, né, uma cartinha, que eu vou te explicar aqui, é uma mensagem de reflexão, a gente vai para o nosso bate-papo, que eu sei que vai ser incrível. Vai sim. Esse é um oráculo, né? É uma carta de reflexão que te traz um direcionamento, ou se você tem alguma questão, né, que você está interna aí, buscando uma resposta, né, através da sua energia, você se conecta com a carta, coloca ela aqui no coração, fecha os olhos, aí você vai embaralhar e pedir uma resposta, né, um direcionamento para o seu dia. Tá. E aí depois eu vou ler para você o que significa, você me conta se Tá. ressoou, se fez sentido para você. Eu leio? Pode ler a carta para mim, pode olhar para a carta e me falar o nome dela, por favor. Exaustão. Eita! O nome a gente já, né? É. Já pensa, mas eu vou contar o significado dela. Jamais permita que a chama vital que existe dentro de você se apague. Essa cartinha já diz por si só, né? Se você olhar a imagem do sopro da menina exausta, a chama que se apagou. É hora de ter cuidado para que a sua exaustão não acabe sendo o sopro que vai apagar a chama que existe dentro de você. Até quando você vai se deixar ser consumida pelas demandas do seu dia a dia? Qual a utilidade de se permitir ficar sem energia, sem ânimo, sem disposição, sem dinheiro, até tudo se esgotar? Como é que você vai poder servir aos outros e à vida estando dessa maneira? Talvez aprender a descansar e, sobretudo, aprender a poupar seja um dos maiores presentes que você pode dar a você mesma hoje e para aqueles que estão ao seu redor. Eu sei que possivelmente você aprendeu a se dar valor quando está superativa. Mas perceba que não é estando o tempo todo ocupada que você de fato é produtiva. Perceba que se você se sente inútil quando está desocupado, e perceba que isso, na verdade, tem muito mais a ver com crenças, com coisas que você aprendeu. Isso não é uma verdade, é apenas uma forma escassa de interagir com um dos recursos mais valiosos que você possui, o tempo. Essa carta te convida a buscar meios de construir uma vida saudável e sustentável. Talvez seja a hora de perceber se você está ultrapassando os seus próprios limites. Reflita sobre a exaustão e sobre tudo, se não está na hora de aprender a dar valor para você mesma, para tudo que você já é. Honre a si mesma, aos seus limites e ao seu tempo. A maior prova de que você valoriza a sua vida e você mesmo é quando você se cuida, a ponto de nunca se exaurir por completo. Cultive a vida, cultive a você mesma. Essa é a mensagem dessa cartinha. E aí? É isso. Porque eu penso assim, ó, é muita coisa no dia a dia e sobrecarrega. Então, assim, principalmente a mãe, né? Quanto mais coisa ela tem pra fazer, mais ela se sente importante. Só que ela não tem aquele tempo de parar, refletir e falar, eu preciso de um tempo pra mim porque eu não tô conseguindo mais. Aí, a hora que você para pra pensar sobre todo o processo que você faz durante aquele dia, como que eu quero dizer? Todas as atividades do dia. Isso, todas as atividades do dia, a hora que você para, você fala, eu não tive um tempo pra mim. E onde fica, tipo, eu nessa história? Então, assim, é onde você para e pensa, não, calma. Aí, a hora que você para e pensa, calma, já é, às vezes, tarde demais. Porque você tá tão sobrecarregada que você, às vezes, já se viu numa forma que não tem mais saída. Você se sente inválido, você se sente inútil, você se sente... Exausta. Exausta. E aí, você não tem mais força pra nada. Mas... eu falo assim que quanto mais a gente pega todo esse atributo que a vida causa pra gente, a gente tem que transformar isso em força para poder continuar. Porque a exaustão, ela é muito séria. Eu falo que ela é uma coisa muito... eu me sinto assim, eu me sinto exausta. Então, eu tento tirar a força dessa exaustão para eu conseguir ter mais força, para eu conseguir vencer mais um dia e mais uma luta e mais constantemente, né? Então, é uma coisa bem tensa. E me fala uma coisa, você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 29. Então, o que me encantou, assim, na sua história, que eu falei, nossa, até, assim, pra mim foi uma lição de vida também, né? Você tão nova, né? 29 anos, já é empreendedora, mãe, né? De uma menina de 5 anos, 5 né? anos. E
tenho uma mãe também que depende de você, né? Ela tem Alzheimer, né? Alzheimer. Faz quanto tempo a sua mãe tem Alzheimer? A minha mãe que diagnosticou o Alzheimer tem 15 anos. Mas eu falo que isso já é um processo que vem vindo. Quando é diagnosticado, é porque já está num grau, assim, que a pessoa já começa a notar o Alzheimer. Mas ele vem há muito mais tempo. E o que me chamou a atenção naquele dia que você estava fazendo maquiagem em mim, né? Foi sua alegria, foi sua disposição, sua energia, porque eu percebo muito a energia das pessoas, né? Eu falei, gente, a gente começou a conversar sobre a sua história, né? Que eu adoro conhecer histórias, né? De mães empreendedoras. E eu falei, gente, como que essa menina dá conta, né? E assim, eu falei, não, tem muita gente que às vezes quando a gente tem um filho só, 2, a gente vê muitas desculpas, reclama muito, não vê possibilidades. E eu falei, nossa, como sim, você dá conta de tudo, né? Eu sei que você também não tem rede de apoio, né? Que é só você. Então, você era casada, né? Seu marido viajava muito e ficava só você com tudo. Só eu com tudo. Né? Levando a sua filha, buscando a sua filha, levando a sua mãe, que também demanda muito cuidado. Sim. E você ainda escolheu cuidar você da sua mãe. Né? Conta um pouquinho dessa história e também dessa questão de você com a sua mãe, a relação. Depois a gente vai tocar na sua relação com a sua filha também. Eu sempre, quando vou falar da minha história, eu gosto de começar pela minha mãe, porque foi o meu início, né? E assim, eu sou uma filha adotiva. Ela me adotou, eu tinha 5 dias. Então, assim, eu vejo um mérito muito grande, porque eu penso da forma, assim, ela cuidou de mim e hoje eu tenho o privilégio em cuidar dela. Então, assim, eu jamais teria coragem de pôr ela em alguma entidade, algum lar, alguma coisa assim, porque eu falo, ela cuidou de mim sozinha, eu não tive pai, ela me criou sozinha. Então, eu falei assim, eu não vejo o porquê não cuidar dela sozinha, né? Porque sempre foi um empecilho. Nossa, mas como você dá conta sozinha e tudo mais? Então, assim, a minha história começou eu com 5 dias. E eu acho, assim, eu gosto muito de saltar isso, porque é uma coisa que eu falo que tudo é por Deus. E quando ela me adotou, ela já tentou, antes de mim, adotar 2 crianças antes. E aí, a mãe quis de volta. Parece que eu não entendo muito bem, mas parece que naquela época eu poderia pegar de volta e tudo mais. E aí, ela sempre teve o sonho de a filha chamar Mariana. E ela chama Ana Maria. Então, assim, seria o contrário do nome dela, né? Então, ela sempre gostou muito desse nome. E quando ela me pegou no hospital, a minha mãe biológica já tinha colocado esse nome. Nossa. Então, eu já vim do hospital chamando Mariana. Então, ela falou, ela, não tem dúvida, né? E, assim, a minha infância foi, assim, muito acolhedora. Ela sempre fez tudo pra mim. Ela é uma pessoa, assim, iluminada. Eu não tenho o que falar. Eu só consigo falar coisa boa e eu só consigo ter lembrança muito boa. E ela sempre fez tudo pra mim. Sempre me acolheu, sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, sempre me deu discernimento, sempre me deu direção. E aí, quando eu fiz 15 anos, aí eu me deparei com a dificuldade, porque aí ela ficou doente. No meu aniversário mesmo de 15 anos foi o primeiro indício, porque ela perguntou, cadê a Mariana? E, tipo, pra mim, eu falei, sou eu, né? E ela, não. Aí eu pensei, falei, ela deve estar cansada e tal, muita coisa, né? Na cabeça, ela fez tudo sozinha. Aí, depois disso, aí ela tinha um escritório de contabilidade e a sócia dela falou, Mariana, sua mãe não tá bem? Sua mãe tem alguma coisa? E ela procurou ajuda, procurou a irmã da minha mãe, tudo, e levaram ela no médico e realmente foi diagnosticado o Alzheimer. Então, ou seja, para estar para ter diagnosticado, ela já estava, só que aí começou a piorar, então a gente começou a ter mais certeza. E o médico, que foi diagnosticado já tem 15 anos, eu já vou completar 30 agora em fevereiro, e foi no meu aniversário de 15, então, diagnosticado 15 anos de Alzheimer. E dali pra frente, eu me vi mãe da minha mãe. Porque eu tinha 15 anos, eu falei, o que eu vou fazer? E agora? Minha mãe com Alzheimer, o que é Alzheimer? Eu achava que era assim, esqueceu onde está a chave, esqueceu onde está a bolsa, né? Eu nunca imaginei que era uma doença degenerativa que parava até, tipo assim, esqueci como é que respira. Então, assim, quando eu fui procurar saber, eu falei, que isso? E agora? Eu vou fazer o quê? E aí ela teve um momento, assim, de agressividade. Ela passou por todas as fases. E, assim, no momento de agressão dela, assim, tanto física quanto formal, quanto fala e tudo, eu sofri muito. Porque ela não dormia à noite.
E eu tinha que trabalhar, porque a aposentadoria dela não dava. E eu falei, e aí eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. Então, eu trabalhava, eu cuidava dela e eu estudava à noite. Então, assim, aí veio outra dificuldade. Porque eu falei, eu não posso parar de estudar. O mínimo que eu tenho que fazer é o terceiro colegial, até o terceiro. E, assim, foi muito, muito, muito difícil. Foi muita... Só que eu nunca desisti. Eu conseguia trabalhar... E eu cuidando dela. E aí, às vezes, ela chegou aí pra escola comigo, porque eu não tinha com quem deixar. E ela tava muito brava, ela tava muito agressiva. E ela não queria ficar sozinha. E eu falava, gente, eu vou ter que levar ela na escola comigo. E aí, eu cheguei a conversar na escola, eles deixaram ela entrar. E eu fiquei, gente, tá, vai dar tudo certo. E, assim, eu sempre tive muito medo de perder ela. Então, assim, eu cuidava e eu zelava. E eu falava, nossa, eu não posso perder minha mãe, eu não posso perder minha mãe. Sempre fui muito apegada nela. Uhum. E os anos foram passando, ela foi piorando, o Alzheimer dela foi ficando mais agressivo, aí ela parou de andar. Aí veio outra dificuldade. Eu consegui colocar ela na São Camilo durante o dia, porque eu sempre fui muito contra, só que eu falei, gente, eu preciso trabalhar. E eu não tenho o que fazer, eu preciso trabalhar. E aí foi onde eu coloquei ela no lar durante o dia. E era como se fosse uma escola. Quando eu consegui me acostumar com essa ideia de que ela estava indo para uma escola, falei, não, vai dar tudo certo. Ela ia de manhã e eu buscava ela à tarde. Aí, depois, ela começou a ir de van e tudo mais. E eu comecei a respirar um pouco mais. Eu sabia que ela estava muito bem cuidada, eu estava trabalhando. Então, foi tudo encaminhando. E eu comecei a fazer o curso de maquiagem. Eu fazia o curso... E eu sempre gostei muito, porque eu trabalhava em perfumaria, eu sempre gostei muito dessa área, desde criança. Eu adorava batom e maquiagem e blush. Então, assim, sempre foi a minha área. E eu falava, gente, eu preciso fazer, às vezes, um extra. Vou fazer um curso de maquiagem e faço atendimento a domicílio. E assim foi. Eu comecei a fazer atendimento a domicílio, comecei a atender na minha casa, na minha sala. E eu olhando minha mãe, e trabalhando, e fazendo por fora. E assim, eu fui construindo já a base ali do que eu queria ser no meu futuro, que era maquiadora. E depois, quando foi em 2017, eu engravidei. E em 2018, a Antonella nasceu. Aí, quando eu engravidei, foi também assim... Eu falei, meu Deus, e agora? Falei, calma, eu já sou mãe da minha mãe, agora eu vou ter um filho? Eu falei, e onde vai caber isso? No meu espaço, no meu dia, no meu mundo. Eu não tenho tempo para ter um filho agora. Você já estava com o seu companheiro, tá? Era casado? Já, eu tava junto. Aí eu pensei, falei, e agora? Mas aí eu tinha o apoio, tive o apoio da família, tive o apoio da família dele, né? E assim, foi mais leve. Porque eu pensei, não tô sozinha nessa. Porque poderia ser pior. Eu sempre via o lado, tipo assim, poderia ser pior. Uhum. Poderia ser sozinha, poderia não saber nem, às vezes, que o pai da criança. Falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí veio a Antonella. Foi uma dificuldade, assim, porque eu cheguei em casa, olhei pra ele e falei, e agora? O que a gente faz com essa criança, né? E a minha mãe, e ela chorando, e a minha mãe precisava comer, e eu falei, meu Deus, e ele precisava viajar? Falei, tá, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Só que aí eu já não estava trabalhando mais, né? Registrado, eu não estava trabalhando para fora. E eu também tinha parado de fazer a maquiagem em domicílio ou em casa. Eu tinha parado com tudo. Aí, no caso, ele que estava provendo agora toda a parte da receita do lar e a aposentadoria da sua mãe. A aposentadoria da minha mãe. E nesse momento, assim, que eu parei tudo, me deu um baque. Só que a minha mãe ainda ficava, né, lá no lar durante o dia. Tudo conforme planejado, tudo normal, tudo certinho. E a Antonella comigo o dia todo. Minha mãe chegava e eu já tinha organizado a minha vida, assim, para dar conta de tudo da mesma forma. Só que quando foi, acho que final de 2018 para 2019, que veio a pandemia. Foi 2020, né, que veio. 2020? É. Não, minto. Quando foi 2019, eu falei, eu vou voltar a fazer as maquiagens. Eu comecei a montar o meu espaço lá em casa. Eu falei, vou montar aqui em casa, porque é uma coisa que eu vou conseguir atender, vou conseguir cuidar da minha mãe, consigo cuidar da minha filha. Uhum. Ela chegou aí pra escolinha e eu consegui montar o meu espaço, na minha casa mesmo. Ela tinha quantos anos quando ela foi pra tinha escola? 1 ano e meio, mais ou menos. Quase 2.
E aí eu consegui colocar ela na escola, tudo. Aí então minha mãe ia pro lar e a Antonella ia pra escola. E eu comecei a atender em casa. Eu comecei com cílios e com a maquiagem. Porque a maquiagem era mais final de semana, eu pensei, vou fazer um curso de cílios. E assim eu fiz. Eu comecei a fazer a extensão de cílios e a maquiagem final de semana. E todo o atendimento lá em casa. Então eu conseguia conciliar a cuidar da minha mãe, acordava cedo, dava banho. A van buscava ela para ir pro lar. A Antonella já deixava mais ou menos arrumada, levava para a escola, voltava. E ali eu já começava meus atendimentos. Lá por umas 10 horas da manhã, assim, eu já organizava já para estar atendendo. E o que fez você ter essa... Não, eu quero agora voltar a fazer maquiagem, mesmo, de repente, seu marido provendo o valor lá na sua casa? Porque eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre fui acostumada a trabalhar, e eu sempre gostei de ter as minhas coisas, o meu dinheiro, e eu ter, sempre pensei assim, ó, eu não vou ter minha mãe para sempre. E eu posso não ter ele para sempre. Então, eu preciso ter uma base para eu ter um norte, para futuramente eu ter, assim, uma renda minha. Autonomia financeira. Isso, exatamente. Porque a pior coisa do mundo é você depender de alguém. Eu odeio. Nossa, não gosto de jeito nenhum. Tanto quanto as minhas coisas que eu faço no dia a dia, quanto o financeiro. Eu acho muito ruim a gente ter que ficar pedindo para comprar, às vezes, uma bala. Tipo, então tem foi que dar bom explicação. Você também sair do CLT para virar empreendedora, ser dona do seu Com tempo? certeza, com certeza. Só que eu vi a diferença, porque ali eu tinha uma coisa fixa. Então, eu poderia fazer uma conta, alguma coisa assim, porque eu sabia que eu tinha uma renda fixa. Então, assim, eu me deparei, tinha dia que eu tinha dia que eu não tinha, mas isso nunca foi, eu falo que nunca foi um empecilho. Porque, então, a gente tem que gastar conforme a gente ganha. Então, se você não tem uma renda fixa, você não faça uma conta fixa. Uhum. Então, assim... e eu sempre fui muito assim, ó... mas eu quero comprar. Mas eu quero fazer. Mas eu quero. Sempre fui muito mimada. Então, mas aí você se organizava para comprar ou, de repente, ia gastando no cartão de Não, de repente, teve a minha época de gastar. Uhum. Eu tive a época de gastar, que eu queria comprar, eu queria gastar. Só que eu acho que meio que foi até um refúgio. Emocional, né? Emocional, exatamente. Não era a Mariana ali. E aí era um refúgio e eu queria gastar, eu queria comprar, só que eu precisava me organizar. Você estava querendo preencher um vazio emocional. Exatamente. E eu não tinha noção, porque eu sempre tive minha renda fixa, e eu não tinha noção de que aquilo ali, o dia que estourasse, eu não tinha pra onde correr. A não ser a pessoa que eu estava. Então, assim, aí vem falação, aí vem não sei o quê, aí vem cobrança, aí vem meio que jogando na cara. Então, é muito ruim, por isso que eu falo. Mãe não pode deixar de trabalhar por causa de um filho, ou por causa de um empecilho, ou por causa de nada. Porque eu falo que, principalmente a mulher, porque a mulher, ela quer fazer, ela quer gastar, ela quer se produzir. Então, assim, se ela não tiver uma renda pra ela fica dependendo. E ela precisa desse autocuidado que às vezes o homem não entende, né? Exatamente. Esse autocuidado, essa autoestima. Autoestima. Falou tudo. É uma autoestima. E eu sempre fui muito... Sempre gostei de maquiar, sempre gostei de fazer sobrancelhas, cílios, unha. Então, sempre fui muito vaidosa. E, assim, nunca foi um empecilho eu não fazer isso por, não tenho dinheiro. Eu sempre dava um jeito ali e eu não deixava de fazer. Uhum. Eu poderia deixar de fazer outras coisas, mas isso eu não deixava de fazer. E, então, voltando, assim... o cuidar da minha mãe e da minha filha, eu conseguia conciliando, eu conseguia trabalhar, conseguia atender. Só que aí eu dei de cara com uma pandemia. E aí, na pandemia, eu assustei. Perdeu sua rede de apoio, que era a escola e a clínica. Aí eu perdi tudo. Aí, de repente, eu falei, e agora? Aí voltou a estaca zero. Aquele, e agora? O que eu vou fazer? Então, na hora que eu me deparei assim, a sua mãe, infelizmente, vai ter que ser desligada do lar, porque ela, além de ser grau 3, agora estamos numa época de pandemia, não temos apoio o suficiente para estar com um idoso grau 3, porque ela é totalmente dependente. Uhum. E a escola fechou, né? Fechou assim. Lockdown. Tudo. Aí eu falei, tá. De repente, estavam as duas lá e eu falei, meu Deus. Aí eu parei, falei, aí não tinha maquiagem, porque não tinha evento. Afetou, assim, completamente, 100% a minha vida. Falei, já era. Falei, eu não sei o que eu vou fazer.
E como afetou tudo, afetou também a parte do meu esposo, né? Então, assim, eu falei, e agora? Na época, a gente se viu, assim, perdido. Mas aí ele parou de viajar, de trabalhar e ficou em casa com você Ele também. teve que ficar em casa porque o dele também era autônomo. Então, tipo assim, era carga, e ele tinha que procurar carga, não tava tendo carga, supermercado tudo fechado. Eu falei, cara, agora é a parte do desafio. Se você quer ser autônomo, é onde vem o desafio. Porque se você fosse uma pessoa ali que tivesse uma renda fixa registrada, tudo certinho, aí é o azar da empresa. Ela vai ter que acertar com você. Independente se tá parado, se tá fechado, se tá, né? Agora vem o desafio. Só que eu falo assim, ó, que Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que parece que isso passou em um mês. Foram, acho que, quase 2 anos. E hoje, pensando, parece que foi um mês. Porque a gente vai... Eu falo que tudo a gente vai organizando, né? Adaptando as mudanças, A gente vai se adaptando né? às mudanças. E aí, de repente, eu me vi com a minha mãe, aí eu conseguia conciliar, eu pus horários. Eu falei, ó, vou acordar ela tal hora, dou o café tal hora, troco ela tal hora. Dou o café da manhã tal hora, o lanche da manhã tal hora. A Antonella já vai estar acordada, então eu já dou o banho, já faço isso, já faço aquilo. Almoço, a hora que eu estiver fazendo o almoço, minha mãe já vai estar almoçando. Então, eu me organizei. Então, assim, isso foi... Acho que os 10 primeiros dias foi muito tenso. Só que depois eu fui me organizando. Só que a hora que a maré acalmou, aí veio a exaustão. Aí eu falei, e agora? Eu? Bateu o financeiro também? Aí bateu o financeiro, bateu o meu cansaço físico, o meu cansaço emocional. E eu me deparei e falei, cara, é uma pandemia. Até porque você era muito ativa antes, muito, né? Eu não paro. Depois... Até, tipo, eu não consigo. Eu não falo, tipo, Mariana, você tem um tempo pra falar, parei? Não. Eu não sei o que é isso. Não tipo, consegue deitar? descansar. E Não às vezes se consigo. descansa, sente culpa? Exato. E me culpa. Me culpa. Porque eu falo, nossa, eu poderia estar fazendo tal coisa. Nossa, minha filha tá assistindo telefone, eu poderia estar ali brincando com ela. Nossa, mas eu tô cansada. Ah, nossa, mas a minha mãe tá ali sozinha, eu poderia às vezes estar conversando no ouvido dela, uma coisa aleatória, ela não vai me responder, mas eu gosto de ter esse diálogo com ela, porque me alivia e eu sei que ela no fundo tá me entendendo. E eu não tava fazendo isso, porque eu tava cansada. Só que isso me gerava uma culpa. Eu falava, nossa, eu estou ausente. E uma autocobrança, né? Muito. É muito. E a autocobrança, ela é muito cruel. Eu falo, porque ela te afunda. Porque Ela vai você definhando a você gente Você vai definhando. emocionalmente. Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Porque você não quer fazer mais nada, você não quer se cuidar. Aí é onde que você vê que você tá quase numa depressão. E aí eu parei e falei, gente, e eu? E agora? Eu tô cuidando de todo mundo, mas e eu? Aí nisso meu emocional já estava abalado. Eu me deparei que eu já não estava fazendo mais os cílios, porque eu não poderia ir lá fazer os cílios, porque estava pandemia. Aí você não pode fazer a unha porque tá fechado. Aí você falou, eu falei, gente, eu tô acabando. E aí me deu a crise de ansiedade. Eu peguei e falei, gente, eu não tava conseguindo fazer mais nada. Eu rodava, parecia que eu não conseguia fazer mais nada. E nessa crise de ansiedade, me deu o medo, assim, todo mundo vai morrer. Nossa, minha mãe vai morrer, vai pegar o Covid, a Antonella vai pegar Covid. Um nariz escorrendo era Covid. Nossa, meu Deus, vai morrer. Ai, deu febre. Nossa, tá com Covid. Então, isso foi entrando na minha cabeça. Eu falei, vai morrer todo mundo, eu vou ficar sozinha. E eu depois falei, gente, mas se morreu se eu morrer, como que vai ser tudo isso agora? Aí, isso foi dominando a minha mente. E eu fui ficando louca. Falei, Jesus, eu tô surtando. E eu fui me deparando, de repente, eu comecei a engordar. Eu comecei a comer, descontei na comida. E quando eu acordei, quando a pandemia... Aí veio que eu falei, agora eu tenho as duas, eu não posso mais atender. Acabou a maquiagem, acabou não sei o quê, meus produtos vão vencer. Eu preciso dar um jeito nisso aqui logo, porque vai ser mais prejuízo. Vai saber quando que isso vai passar, vai saber quando vou fazer uma nova maquiagem. E me deparei com essa loucura. Falei, vou vender tudo. Cancela, não vou ser mais maquiadora. Eu não sei nem se eu vou sobreviver. Tá o Covid, eu ficava pensando nisso. Vou vender tudo. E foi assim que eu fiz. Eu fechei, vendi tudo, vendi base, vendi tudo que eu tinha. Tudo. E nessa hora, como você se sentiu? Na hora eu me senti aliviada. Porque eu falei, nossa, consegui. Vendi, fechei, agora seja o que Deus quiser. Quando passar a pandemia, eu vejo o que eu vou fazer. Só que quando passou, que eu parei, que eu vendi, que passou um tempo, que eu olhei pra minha sala, eu falei... E agora? Sempre foi o meu sonho.
eu não vou ser mais maquiadora. Só que eu já tinha vendido. Eu já tinha desfeito tudo. A única coisa que eu guardei foi a minha penteadeira. Que eu tinha guardado na casa da minha sogra. Eu falei, guardei e tal. Mas porque futuramente eu queria pôr ela no quarto da Antonella. Não foi nem porque eu falei, vou ser maquiadora. Não foi isso. E aí eu parei, pensei. Aí a hora que eu vi, já tinha acabado com tudo. Meu sonho, tudo. Foi tudo embora. Aí eu afundei mais. Porque aí eu já não tinha apoio de mais nada. Eu já não tinha onde meio que sair nem um sonho para se agarrar. Nada. Eu não tinha mais perspectiva, né? Então eu falava, e agora? E aí, a hora que eu vi a pandemia já... Aí veio as vacinas, aquela coisa, aquela loucura pra conseguir, não sei o quê. Eu falei, peraí, a vida tá voltando. Só um parênteses aí. Você sabe que a mulher, quando ela deixa de sonhar, é onde ela vai definhando. Exato. Porque quando ela tem o sonho, quando ela se permite sonhar, ela consegue levar aquilo como uma motivação, né? Como uma força, igual você falou. Tirar uma força lá de dentro em busca daquele sonho. Se ela consegue sonhar, ela consegue ir em busca daquela realização. Ela tem um foco, né? Pra ela falar, não, lá tá o meu sonho, eu preciso chegar lá. Então, assim, você vai. Independente de dificuldade, de qualquer coisa, você vai. E quando não se permite sonhar, parece que tudo morre dentro da gente. Tudo morre. Para de fazer Ficou sentido. tudo preto e branco e não fez mais sentido nada. Eu falei, nossa, e toda aquela luta, todo aquele investimento, tanto financeiro quanto o cansaço, né? Porque você vai atrás de uma coisa, você vai atrás de outra, você pesquisa, você estuda, você vê um produto, você vê se é bom, se não é. Então, assim, é um misto. Não é só, sei lá, ir comprar um pincel, por exemplo. Investir o tempo, conhecimento, né? Exatamente. Eu tenho que estudar para ver se aquele pincel é legal, se aquela marca é boa, se aquilo ali vai me trazer benefício, se vai ser mais fácil. Então, assim, não é ir lá comprar uma base. E se ela der problema na pele da pessoa, então, assim, é estudo. É tudo... Você tem que ir atrás, tem que buscar. E eu falei, nossa, tudo aquilo que eu fiz e foi em vão, né? Aquele esforço, o gasto... Falei, acabou. E aí você vende a preço de banana, porque é usado. E aí eu falei, agora já era mesmo. Porque se eu tiver que começar do zero, não tem como começar do zero. Não tem nem recurso. Aí eu aceitei. Falei, não era pra ser. Mas não era pra ser o quê? Foi eu que vendi, foi eu que tomei a iniciativa. Se não era pra ser, por que eu consegui chegar até ali? Mas aí era a cobrança, né? Que vinha no subconsciente. E quando que voltou esse sonho a brilhar no seu coração de novo? Quando passou a pandemia. Aí passou a pandemia, eu comecei a ver maquiagem de novo, e tutorial, e pessoas ensinando pela internet, e aquele... Eu falo assim que é uma brasa, né? Que ela nunca vai apagar. Se é o que você gosta. Que eu falo assim, pra você começar a trabalhar com uma coisa, que seja no mínimo que você sonha. Porque já é difícil. O tomar a iniciativa, ela já é complicada. Ela já é uma coisa pesada. Empreender, né? O empreender é uma coisa muito séria, uma coisa muito pesada. Agora, você vai empreender uma coisa que você não gosta. Então, você não vai ter força para continuar. Então, primeira coisinha que tiver ali, você já vai falar, não dá certo, não é para mim. Primeiro obstáculo, a gente desiste. Exato. Quando a gente não tem paixão pelo que a gente faz. Exatamente. Então, eu falo assim... Eu já tinha aquela chaminha lá no fundo mesmo, que nunca apagou. E eu vi que foi voltando, e foi maquiagem nova, e jeitos novos, e challenge, não sei mais o quê. Falei, cara, eu gosto demais disso. Aí eu falei, não vou. Eu não tenho nem como. Aí eu recebi uma ligação. Aí uma moça perguntando se eu tava fazendo atendimento. Falei, não. Aí eu falei, mas eu tô. Aí eu falei, não, pera, calma. Aí ela falou, porque eu tenho uma campanha e tal, só que não é em Franca. Eu falei, Ige, eu tenho minha mãe, tenho minha filha, como que eu... Não é em Franca? Ela vai ser Delfinópolis. Falei, piorou, né? Eu não tô atendendo, já piorou em Franca, piorou em Delfinópolis. Aí eu falei, eu posso te ligar daqui 20 minutos? Ela falou, pode. Falei, tá bom. Falei, Deus. Falei, vamos ver. Falei, se for pra ser... vai ser agora. Eu vou falar pra ela que eu estou atendendo. Se ela falar, então, fechou, nós vamos, vai dar certo. Eu vejo o que eu faço com a minha mãe, com a minha filha. E eu vou. Mas que se não for pra ser, aí acabou meu sonho aqui. Aí apaga essa chama. Então, eu me desafiei. Tá, liguei pra ela. Só que eu falei, gente, mas eu não tenho produto.
Eu vou atender como? Aí ela pegou, ela falou assim, não, então tá, fechou. Vamos fazer e tal. Beleza. Ela falou, só que são peles negras. Falei, meu Deus, a pele negra é a mais difícil, é nível hard da maquiagem. Eu falei, pele negra? Eu falei, tá. Falei, bora. Aí eu pensei, falei, gente, pele negra foi a última coisa. Eu não desfiz dos produtos de pele negra. Porque quase ninguém pede, porque como a pele negra ela é bem difícil de fazer, às vezes a própria pessoa já leva os produtos, com medo de oxidar e etc. Daí eu falei, pele negra, eu tenho. Falei, vambora. Tal dia, tal hora eu passo aí e te pego. Falei, tá bom. E a sua mãe e a sua filha, o que você fez? Aí eu falei, e agora? Falei, tá, e agora eu preciso dar um jeito na minha mãe. Porque a minha filha, eu poderia deixar ela com a minha sogra e ia dar certo, né? Falei, minha mãe. Falei, e agora? Aí eu falei com o meu esposo na época. Eu falei, eu preciso da sua ajuda. Eu recebi uma proposta assim, mas eu vou viajar? Falei, cara, é agora ou nunca. Eu vou ter minha resposta. E se der certo, eu volto a ser maquiadora. Mas então eu vou ver se eu consigo adiar a carga? Tá. Falei, Deus. Se for pra ser que ele consiga, então, adiar a carga, porque agora eu já fechei com a moça. E eu não tinha cuidadora pra, tipo... na verdade, eu não confio em ninguém. Tipo, na cuidadora, em parte, relação cuidadora. E ele falou, deu certo. Falei, meu Deus, era a única coisa que tava um empecilho, então é pra ser. É aquele negócio, quando a gente dá o primeiro passo, Deus coloca o chão, se for pra dar certo. Se for pra dar certo. E foi fluindo, e foi dando certo. E eu falei, tá, chegou o dia. Eu nem dormi. Falei, não vou conseguir dormir. Aí acalmei, no outro dia cedo tava eu lá, com a mala pronta. A moça passou, me levou pra Delfinópolis. Cheguei lá, era pele negra e madura. Falei, pele madura? E era a primeira vez que você estava fazendo uma campanha. A primeira vez da campanha. Eu nunca tinha feito campanha na minha vida, não sabia nem o que era. Falei, gente, é muito desafio pra uma pessoa só. Falei, e agora? Aí eu não sabia se eu focava na pele negra, se eu focava na pele madura, se eu lembrava que minha mãe tava sozinha em casa. E se eu perguntava da minha filha, falei, eu preciso focar aqui. Lá tá tudo certo. Eu programei, lá tá tudo certo. Se tivesse errado, eles já tinham me ligado. Foca. Peguei a pele madura primeiro. Falei, vai dar certo. E deu certo. Falei, ué, tá. Fui pra pele nova, também era negra. Ok. Eles amaram a pele, falou que ficou perfeita, não estourou e tal. Nossa, você faz pele negra muito bem. Aí eu, tá. E eu acho que, se eu não me engano, era a segunda pele negra que eu tava fazendo na minha vida, fora do curso. Falei, meu Deus, deu certo. Falei, pronto. Aí eu por dentro tava explodindo, né? Falei, nossa, minha vontade era sair abraçando todo mundo. Aí eu sou maquiadora. Eu falei, nossa. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso comprar meus produtos. Aí eu já deixei aquilo ali dominar minha mente. Nossa, eu preciso comprar produto, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu falei, Mariana, você precisa focar, calma. O primeiro passo você já deu. São vozes na nossa cabeça, né? O tempo todo. Eu falei, meu Deus, calma. Foca, você tá aqui primeiro. Você ainda tem que trocar 2 vezes a maquiagem, você ainda tem que retocar, calma. Aí assim eu fiz. Fomos embora, deu tudo certo, fomos embora. Chegou aqui em Franca, eu falei, vou ser maquiadora. Aí o meu esposo na época falou, mas você é maquiadora? Eu falei, não. Eu era, agora eu vou ser de novo. Ele, não, você é. Eu falei, eu sou. Aí de repente já fui pegando certificado, já fui olhando, aquilo ali já foi acendendo de novo. E eu falei, tá, agora eu preciso comprar produto. Você foi vendo a sua história, né? O que você vendo, já trilhou. Passou um filme na minha cabeça, eu fui vendo foto. E eu fui vendo curso, eu peguei a minha primeira maquiagem, depois eu peguei a que eu já tava, tipo, quase pra fechar. Falei, meu Deus, é muita evolução. A primeira foto da última, eu não posso desistir, porque ainda vai ser melhor. Daqui anos eu vou estar melhor do que hoje. Se você não desistir. Se eu não desistir. Aí eu falei, eu vou continuar. Eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou atrás. Aí tudo começou que eu falei, eu tenho um sonho e uma penteadeira. Tá bom, né? Falei, a penteadeira é a mais cara. Falei, bom, a penteadeira eu tenho. Peguei, fui lá, busquei minha penteadeira. Não pensei 2 vezes. Já tirei minha sala de novo, já saí arrancando sofá, já pus a penteadeira. Falei, bom, agora eu tenho uma sala e uma penteadeira. Agora, e um sonho. Falei, agora eu preciso comprar meus produtos. E aí eu fui fazendo. Eu fui comprando um pó, eu fui comprando uma base. Aí veio as dívidas, né? Porque aí você vai comprando, você vai parcelando. Eu falei, meu Deus, eu não posso. E aí aquilo ali vai te dominando.
Só que era por um sonho, era por uma meta. Até a empolgação acaba dominando se não é equilibrada. Se você não ter o equilíbrio. E aí eu ainda tava com um emocional abalado. Eu ainda tinha aquela incerteza. Será? Será que é? Será que eu faço? Eu acho que toda empreendedora tem essa incerteza, essa insegurança. Até Você tem porque... medo do começo. E tem gente que ainda tem aquele dinheiro pra começar. E ainda é pior, né? Porque você fala, é a única coisa que eu tenho. Se der errado, e aí? Eu perdi tudo? Mas é aquele negócio, muita gente não chega ao sucesso porque desiste. Porque desiste. Não é nem fracasso, é porque desiste. Tem medo, insegurança. Só que eu falo, gente, o não eu já tenho. Se eu tô com medo, vai com medo mesmo. Isso. Então, assim, aí eu comecei a adquirir os produtos, aí eu comecei a fazer uma maquiagem, comecei a maquiar amiga minha, comecei a postar no Instagram, aí todo mundo, você voltou, não sei o quê. Aí comecei a divulgar, comecei a mandar no WhatsApp e foi fluindo, foi dando certo. Eu fiquei, acho que quase um ano, de 2021, 2022 até... Não, de 2021 até 2022, mas assim que passou a pandemia... Eu já tomei a iniciativa, já comecei a fazer. Eu sei que quando foi em 2022, acho que novembro, eu falei assim, não, eu vou dar um passo agora. Eu já estava com cliente e foi fluindo, foi dando tudo certo. Falei, agora eu vou dar um passo, eu vou alugar uma sala. Nossa, mas eu vou alugar uma sala? Falei, gente, mas até ontem eu nem era maquiadora. Falei, mas eu vou. Aí eu comecei a pesquisar e eu queria alguma coisa próxima à minha casa, porque eu tenho a minha mãe, né, então assim... Eu não tenho com quem deixar, então era uma coisa assim, ela dentro da minha casa e eu dentro da minha casa também, eu acabei de atender, eu vou ali, arrumo o que eu tenho que fazer, dou o que eu tenho que dar e dá tudo certo. Agora, eu numa sala... E o que te fez dar esse passo de sair de casa para alugar uma sala? Eu queria crescer, eu queria expandir. Mesmo que fosse, assim, algo pequeno, mas só deu aquele passo de sair da minha casa, da sala da minha casa... Pra eu ir pra um outro lugar que eu falasse assim, eu pago aluguel, ou eu pago alguma coisa, ou eu troco. Eu queria aquilo. E eu falei, tá, mas eu preciso de alguma coisa perto. E já fazia muito tempo que na esquina da minha casa tava reformando e ele ia fazer ponto de comércio. E eu, assim, insistindo, eu quero, firmei que eu queria, bati o pé. E ele já tinha me passado um valor, e eu falei, é isso. Quando ficou pronto, o valor dobrou. Falei, não dá. Aí aquele... Sabe quando dá aquela... Falei, nossa, eu tava tão assim, já tava imaginando até onde que eu ia pra cortina. Falei, não, calma. Eu não posso também querer sonhar demais e assim, e isso frustrar. E isso me frustrar, porque eu já vi que lá atrás isso não deu certo. E eu falei, eu preciso dar um passo de cada vez. E aí eu falei, não era pra ser. Na hora que for, Deus vai pôr no meu caminho, Deus, igual sempre foi. E eu preciso ter fé, eu preciso ter confiança e o potencial eu tenho. E de onde que você tira essa fé e essa confiança? Eu falo que é do meu dia a dia mesmo. Eu olho pra minha mãe, me dá força. Porque eu falo, cara... É o seu motivo. Ela é o meu motivo. E eu olho pra minha filha e falo, ela precisa de mim. Então, assim, eu penso, são duas pessoas que precisam 100% de mim. Então, eu tenho que ter força, eu tenho que ter essa fé, eu tenho que ter essa perseverança. E a minha mãe sempre plantou isso em mim. A fé, Deus em primeiro lugar. Então, assim... A minha vida inteira eu cresci pondo Deus em primeiro lugar. Então, entregando, sem controlar. Sempre entregando. E eu falo que ele nunca deixou me faltar nada, nunca me desamparou, sempre me deu força. Quando eu me sentia sozinha, era ele que estava ali. E assim, pra mim, era Deus em primeiro lugar, então a minha força saía dali. E quando eu me sentia fraca, eu falava, agora tá difícil, Deus me ajuda aqui, que eu tô caindo. Então, assim, minha força sempre veio e minha fé da minha mãe e da minha filha, principalmente da minha mãe, porque ela é meu refúgio, assim, quando eu tô triste, quando eu tô alegre, eu vou nela. E eu, só de olhar ela, eu vejo a força que ela tem. Porque eu falo, gente, o próprio médico fala que o Alzheimer é de 10 a 12 anos, assim, estourando a perspectiva de vida. Então, assim, minha mãe já tem 15 e ela ainda come via oral. Ela... Tipo assim, se eu ponho ela no banheiro, aí ela faz necessidade dela. Então, tipo, eu falo, gente, ela não tá aqui, mas tá. E ela não tá vendo, mas tá. Então, é meio confuso. Eu queria que você deixasse também, falasse alguma mensagem pra mãe que, de repente, tem essa chama dentro dela e deixou apagar por questões de, não, preciso me dedicar aos meus filhos, preciso dar atenção. Como que você vê até essa questão pra você? Tipo, nossa, tô nessa correria, pago, tipo...
correndo para tudo quanto é lado, e eu com a minha filha, e a sua relação com a sua filha, essa questão da educação, ou tá tão na correria que você nunca parou para pensar nisso, sabe? Porque eu vejo que tem muitas mães que deixam de trabalhar, deixam de realizar o seu sonho, porque virou mãe. Né? Não, agora eu não posso, eu tenho filho. E vem bate aquela culpa de algumas mães falarem assim, eu vou ser mãe, dar atenção para os meus filhos, ou eu vou trabalhar, ou como que eu vou fazer para juntar tudo? Eu falo assim, ó, que tudo quando é organizado dá para conciliar. Então, não é porque eu tenho um filho que eu vou deixar de trabalhar. Não é porque eu trabalho que eu vou deixar de ter um filho. Eu falo tudo que é organizado. Eu não deixo de dar educação para minha filha porque eu tô cuidando da minha mãe, eu trabalhando. Então, eu falo, até ela ver o cuidado que eu tenho com a minha mãe, eu tô transformando um ser humano que eu vejo no olhar dela, assim, o quanto ela me admira. É o valor que você tá deixando. É o valor. Ela cuida, ela é amorosa. Eu falo assim, ó, a essência, independente de você trabalhar ou não, o que você transmite, o que você é, o seu espelho, você é o espelho do seu filho. Então, não é porque você trabalha que você vai deixar de dar educação, a não ser que você é uma pessoa totalmente transtornada, louca, que briga o tempo todo, é o que você tá passando pro seu filho. Então, não coloque, tipo, desculpa no trabalho. Eu não tenho tempo para cuidar. Eu não tenho tempo para fazer. Tempo tem, ou se não você organizar. Desculpa também no seu filho, né? E não coloque desculpa no seu filho. Mas eu tô irritada por causa do meu filho. Não. Você tá irritada porque aconteceu alguma coisa. Porque uma criança, tipo, ela é uma mente inocente que ela não vai te desestruturar tanto, assim, pra você ficar louca a ponto de, não quero mais. E eu falo assim, ó, você dando uma lição, você dando um norte, você guiando, o seu filho vai crescer naquilo ali, no seu caminho. Então, o cuidar da minha mãe, a minha filha vê eu cuidando, automaticamente ela cuida também, porque eu acho incrível ela indo lá me ajudar, ela indo lá pegar água, ela indo lá e falando, mamãe, a vovó tá torta, mamãe, aconteceu assim, mamãe, a vovó engasgou. Então, assim, é um cuidado. Então, ela tá crescendo ali no meio de amor, de cuidado, de afeto, de carinho, de companheirismo. Porque ela fala, mas a vovó Ana não entende. Por que você tá conversando com ela? Eu falei, quando você era bebezinha, você também não entendia. E eu conversava com você. E ela ficava, tipo, ela fica encantada, sabe? Então, eu falo, não é questão de tempo. É a questão de afeto, de mostrar, de encaminhar, de exemplo. De exemplo, exatamente. Mariana, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Eu acho, assim, que foi uma história emocionante, né? Eu realmente, quando eu conheci, eu falei, não, eu preciso que outras mães vejam, né? Ouçam a sua história. E, assim, foi um prazer te receber aqui, poder compartilhar a sua história aí na internet com outras mães. Fiquei muito feliz de você ter vindo. Obrigada. E eu quero aproveitar e deixar aqui que, se você gostou dessa história, compartilha com outras mães. Tem muita gente precisando dessa força que a Mariana trouxe na história dela para a sua vida, né? Para realmente conseguir conciliar a sua realização pessoal, ser feliz, né? E não ter que escolher entre maternidade e trabalho, e realização pessoal e autonomia financeira. Tá? Então, se você gostou, compartilha, curte aqui e deixa aqui nos comentários pra gente saber, né, o que você achou do nosso episódio.